som. Tudo bom, Rômulo? Bem-vindo também. Então, eu vou projetar aqui, nós vamos continuar de onde nós tínhamos parado. Vamos dar início aos nossos estudos. Convido a todos a unir os nossos pensamentos, buscando sentir a presença da espiritualidade amiga, daqueles que são os reais trabalhadores desta atividade. Em nome do Mestre Maior de nossas vidas, governador espiritual do planeta, o grande coordenador do Brasil, Ismael, rogamos as bênçãos do alto, o amparo, para que a nossa busca em trazer as verdades eternas permaneçam conosco e nos ajudem a encontrar o melhor caminho para a nossa felicidade, para o nosso crescimento espiritual, para o melhor aproveitamento da nossa estada na Terra. Mestre amigo Jesus, se conosco, hoje e sempre. Amigos, boa tarde. A gente vai dar continuidade. Maurício tinha feito um comentário comigo e que você falou, e como eu não tinha visto, eu só te ouvi, né? Que você falou de como esse ano as escolas de samba levaram o sincretismo religioso para os desfiles, né? Aí sábado passado eu ia comentar com você e me esqueci, porque eu vi a reportagem depois, realmente, né, invadiram as ruas lá, não só do Rio de Janeiro, como de São Paulo, né, as escolas buscaram explorar, né, essa cultura religiosa com muita intensidade. Aí que eu falei, não, agora eu entendi o que o Maurício tinha me falado. Realmente a gente tinha feito vários comentários, estudos, no grupo das 17, a gente falou muito sobre o sincretismo religioso, essa mistura, né, cultural das religiões que foram acontecendo, as africanas com as católicas da Europa, e essa mescla, né, chamada sincretismo religioso. Realmente foi bem intenso lá nos desfiles. Eu falei, não, hoje eu vou lembrar lá, porque o Maurício comentou aquele dia, eu não tinha visto. Bom, nós estamos finalizando um capítulo, estávamos aqui no texto da conclusão, né, um resumo que Kardec está fazendo do processo evolutivo, de como que a nossa sociedade se formou. E eu acho esse um dos aspectos que ele traz para nós muito importantes, pessoal, do ponto de vista social, eu acho isso muito importante. Por que eu acho isso importante? Nós temos uma coisa na Terra ainda que é um dos empecilhos ao nosso crescimento como povo, como um todo, chamado preconceito. Mas vejam como as coisas elas são incoerentes. Nós ensinamos nas escolas que a raça humana tem como tronco genético a África. Ponto. Ensinamos isso. Lá no Fundamental 1, depois no Fundamental 2. Lá no ensino médio, isso não é muito trabalhado, depende do professor daí. Tá? Mas é norma trabalhar isso nas escolas. É mostrar para a criança, né, como eu trabalho com criança e com jovens, eu faço a comparação de como acontecem os processos educativos. Então, tá no currículo. Ensinar para a criança, o homem veio da África. Aí tem mapinha, com flechinha, saindo da África, indo para a Europa, depois para a Ásia, cruzando o Estreito de Bering, descendo pelas Américas, né, chegando aqui até no Brasil. Assim que a humanidade se espalhou, ou seja, o tronco genético é a África. Então, quando o Kardec vem e trabalha isso, você percebe que um dos problemas é que nas escolas nós ensinamos isso, mas as religiões não ensinam. Aquelas que se fundamentam na Bíblia não querem falar muito sobre isso, porque isso vai distorcer o que está lá, que a raça humana veio de Adão e Eva. Nasceu branquinha, clarinha.
Como que você vai desconstruir o preconceito se você já está plantando um? Se você já está incutindo uma ideia? Claro, cada um tem um nível evolutivo. Mas se você já tem uma tendência a ser etnocêntrico, a considerar, não, o nosso grupo que é o bom, nós é que somos os melhores, isso reforça. Eu estou falando isso porque teve uma discussão na sala dos professores essa semana sobre preconceito. Eu não sou muito de abrir a minha boca lá. Eu abri nesse tom, né? Ficou um silêncio, assim, sabe? Ninguém se vendeu? Tumular. Não teve os globos girantes lá dessa vez. Porque se você pegar ali mesmo, entre os professores, você vai ter vários que quando saem da escola e vão para os seus cultos, é como se ele descartasse uma parte do conhecimento e abraçasse outra. Então, como é que isso fica na cabeça das pessoas? Se você está plantando a ideia já de grupos seletos, separados. Foi isso que mobilizou, isso que deu fundamento ao nazismo. Os arianos, a raça pura, todo branquinho, todo loirinho tem genética negra. É fato. Por mais branquinho, por mais clarinho, ele tem genética negra. A raça humana tem o tronco genético da África. Viemos lá, daquelas várias raças que foram se miscigenando, se cruzando, e surgiu a raça humana, e depois várias outras situações foram criando essa paleta de cores, de tons de pele que nós conhecemos, e tons de cabelo, enfim. Entre outras, várias situações. Mas o nosso tronco é esse. Por isso que eu acho que essa abordagem que Kardec traz, ela é muito valiosa para nós. Enquanto nós não desconstruirmos o preconceito por uma questão racional e científica, ele vai acabar se sobressaindo. Então, esse era um ponto. Ou seja, a ciência e a religião tinham que chegar num consenso para trabalhar isso em ambos os lados, para que isso não se propague, para que isso não se construa nas pessoas, e que elas não utilizem isso como um gatilho para os seus problemas íntimos, que é o que a raça humana faz. Ela se apoia nisso para questões íntimas. Porque tem gente que é doido por uma briga, então ele só quer uma desculpa. Temos pessoas ainda que elas estão esperando uma oportunidade para tomar um partido e ajudar a quebrar uma vidraça, destruir um carro, bater em alguém. Está só esperando a oportunidade. Então, essa proposta entre ciência e religião, de unir os pensamentos no mesmo consenso, ajudaria muito a desconstruir essa ideia do preconceito. Enquanto isso não acontecer, sempre haverá uma válvula de escape para uma justificativa, mesmo que em silêncio, haverá sempre uma justificativa. Então, aqui Kardec está trabalhando isso de forma matemática, a gente viu ele mostrando que era impossível ter literalmente uma gênese bíblica. Pela matemática, ele desconstrói isso, mostrando que era impossível. Mesmo que fosse possível, vejam que ele coloca, ó, 1.650 anos depois da criação, a raça humana foi destruída, porque tem um dilúvio. Então, tudo que estava ali vivo morreu, se a gente pegar aquilo literalmente. Nos sobram, dessa época até Jesus, 2.300 anos para povoar a terra novamente, considerando que era só a família de Noé. Nunca, né? Não tem, é impossível. É isso que ele traz para nós aí que a gente estava lendo. Também vimos isso daqui, quando Noé saiu lá das suas terras, chegou lá, já tinha muitas civilizações, sumérios, os etruscos, o Oriente já estava bem populoso, tinha muitas civilizações já em andamento aí. Aqui, ó. Então vamos continuar daqui para finalizar o texto de Kardec e já passar para o outro capítulo aí. Quem quer ler para nós, que está pertinho aqui, pode ler. Pode ler, Maurício. A diversidade das raças corrobora igualmente esta opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico,
Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz variedades. Ora, para que tenha havido o cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas. Como, porém, se explicará a existência delas, atribuindo-se-lhes uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada? Como se há de admitir que, em poucos séculos, alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Tão pouco admissível é semelhante metamorfose quanto a hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante, o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Vamos terminar esse texto. Tudo, ao invés, se explica, admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou. Que diversas são as origens. Que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada. Que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial confundida com o cataclismo geológico e, atentando-se finalmente na forma alegórica peculiar ao estilo oriental, forma que se nos depara nos livros sagrados de todos os povos. Isso faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que as combatem. As ideias religiosas, longe de preterem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse é o meio único de não apresentarem laudo vulnerável ao ceticismo. Já acabou, né? Deixa eu ver. Isso. Aí já vai entrar no nosso próximo estudo. Então a gente consegue aprender muito com a lógica de Kardec. Você vê como ele é lógico, mas ele também é simples. Kardec ele tinha essas qualidades, porque geralmente o homem que vai tendo muito intelecto, ele vai abarcando muito conhecimento, ele quer mostrar isso, então ele acaba rebuscando demais. Kardec não faz isso. Ele é um homem extremamente sábio, com muito conhecimento, falava 5 idiomas no mínimo, lecionava todas as disciplinas, mas ele procura ser simples, para que a gente entenda que são as qualidades morais que ele trazia, mas não deixa de mostrar a forte lógica, a forte razão, que era uma das suas grandes características. Não foi por outra razão que Camille Flammarion, na homenagem do enterro de Kardec, ele o chamou de o bom senso encarnado. Olha que forma de reverenciar uma pessoa, né? O bom senso encarnado. Então, ele mostra isso nesse texto aí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rápida. Mas sejam honestos. Dos que estamos aqui presentes, alguém, em algum momento, achava que a Gênese bíblica, Adão e Eva, era um fato? Só para a gente ver. 1, 2, 3, 4. Cetânia? I don't believe. Tô brincando. Tá. Sim, exato. Sim, mas vocês estão percebendo como a gente, quando é criança, se isso é plantado em nós, a gente vai levando isso como uma verdade. Depois, às vezes, é difícil você desconstruir isso. Vocês ainda chegaram no Espiritismo, estão, se não desconstruíram, estão desconstruindo. Mas imagine quem teve uma conexão daí com uma religião que sustenta essa verdade e que está envolvido numa atividade religiosa.
Para ele é muito mais difícil desconstruir isso. E aí é que se fala assim, não, religião não se discute, tem que respeitar a fé de cada um. Né? Vamos pôr tudo isso em aspas. Tá? Vamos botar tudo isso em aspas. Porque um dos motivos de nós termos alguns certos problemas no mundo é porque não se discute isso. Eu vou respeitar, né, a fé dele. Só que por conta dessa nossa contínua respeito a tudo, a gente não traz isso à tona, não compara. E aí a gente vai cristalizando e arrastando isso, que é um dos impedimentos de melhora social. Eu só tive uma dúvida. Na Umbanda, como se fala essa origem? Porque lá em casa era assim, eu fazia catequese e ia no centro. Tudo junto, mas eu não lembro. Eu não lembro se você falar, mas deve ter uma explicação na Umbanda. Como que fala desse começo? Eu não sei. A experiência que eu tenho na Umbanda é que não se leva para nenhum raciocínio desse. Respeita-se o que a pessoa quiser pensar. Eu não lembro dessa... Tá? Não. Não. Se foca em outras coisas. Tá? É mais focado no fenômeno, na comunicabilidade dos espíritos, no que eles podem fazer por mim ou não. Fica nesse ponto aí. Maurício. A pergunta que você fez, ela precisa ser olhada também por todos os aspectos. Você perguntou só quem acreditava piamente nisso. É isso. E aí algumas pessoas se levantaram. O que sobra? Quem não acredita? Não. Também sobra aqueles que nunca se interessaram em se preocupar com isso. E aí não tiveram a oportunidade de formar uma opinião. Sim, tem também. Exato, exatamente, né? A pergunta foi bem específica, foi uma pergunta fechada, né? Quem que acreditava ou tinha isso como uma fonte de verdade? Mas também tem aqueles que nunca se preocuparam, tem aqueles que ficavam na dúvida, olha, eu nem acredito, mas também não desacredito. Aí você vai encontrar... Hã? Exato. Mas o que acontece? É a forma como as pessoas nos ensinam a pensar, a questionar, ou nos ensinam a aceitar. Então, quando nos ensinam a questionar as coisas, é mais fácil. Você não tem medo de falar assim, tá, mas eu não acredito nisso. Não, mas espera aí, me explica melhor. Então, nas religiões, e são várias hoje em dia, eu vejo muitas pessoas não querendo nem abrir a boca só para não se estressar. Então, não, tá bom, eu concordo. Deixa quieto. Vamos fazer de conta que é isso mesmo. Quando ela poderia levar um questionamento maior, não por duvidar daquela crença religiosa, mas pela busca da verdade. E muitos não querem fazer isso. E quando se propõe a fazer, os líderes se propõem a fazer, os liderados às vezes não querem. Se nós citarmos aqui que o Papa Francisco disse que Adão e Eva é uma metáfora, ele falou isso, palavras dele. Então ele está provocando um raciocínio, ele está provocando alguma coisa. Pessoal, vamos pensar melhor. Mas nem todos os seguidores estão dispostos a isso. Querem manter a coisa como está. Não é assim, né, gente? Mas tem uma explicação histórica para isso. Como a gente entra no cristianismo, em razão das invasões bárbaras, o nível de vida das pessoas volta à comunidade de subsistência. Como consequência, a organização que determinada organização religiosa da época começou a ter, ela acaba recebendo a incumbência de ser administradora. Para que isso desse certo, foram estabelecidos dogmas. Os dogmas vieram com a ideia de ou você acredita dentro ou você está fora. Então, tem um sentido histórico para isso ter acontecido a partir do cristianismo? Tem, exatamente. A gente falou muito disso na aula passada da mediunidade, falamos desse histórico, o seu Bruno também contribuiu bastante, né? Que era a necessidade da Igreja Romana ter controle das coisas. E ela conseguiu ter muito controle, impondo rigidez e medo, assustando as pessoas, né? Para que não fugisse da sua mão. E aí, cada concílio criava um dogma.
no século IV, isso não existia. Ele escreve obras para tentar racionalizar a fé. Porque as obras dele têm base platônica para explicar que Deus é algo que pode superar até uma discussão racional. A fé seria algo racional. Então, lá no século IV se tentou isso. Se perde isso, você vai até o século XIII, XIV, com São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino tentou isso novamente com uma base aristotélica. Só que no meio termo disso sempre vem a ideia de é assim, acredito, ponto, não se discute. Então, duas tentativas com 1000 anos de diferença apareceram tentando modificar o panorama em relação a vocês precisam entender o que é a fé de vocês. E hoje a gente está aqui, no século XXI. Possivelmente nós fomos aqueles que lá, Maurício, inventávamos as regras para a coisa não decolar, entendeu? Certo? Aí hoje a gente está aqui para desconstruir aquilo que a gente construiu lá atrás. O Espiritismo está cheio, gente, de padres, de freiras, está cheio. Gente com a consciência culpada, que quer reverter aquela situação, que usou o poder da igreja em benefício próprio, que explorou a fé alheia. E hoje a gente está aqui para tentar desconstruir. A gente sabe que Divaldo Franco foi padre na reencarnação passada. Lá, braço direito do cardeal Richelieu. Eles eram muito amigos. Tantas coisas horríveis aconteciam naquela época, né? Bastava você discordar, só olhar assim com um olhar assim, eu não sei se isso é verdade. Você já entrava nas malhas da Inquisição e, meu filho, aí você estava perdido. Fala, Hugo. Sobre a origem da comunicação, uma das coisas que mais se falou sobre os primórdios da comunicação dos seres humanos era o boca a boca por lenga-lengas, cânticos e repetição de historinhas. Não é? Tanto que o mais famoso agora que são histórias da Disney, que são dos irmãos Grimm, eram histórias de terror e não estas histórias de Grimm cantar, para que as crianças tivessem medo de ir à rua e desaparecer. Ok. Essa história da Eva, a Bela Caim, eram formas como as pessoas precisavam, aquelas pessoas daquela altura, os anciões, contavam na fogueira, lá no final, para os jovens como eram as morais e as éticas. O Adão e Eva retratam perfeitamente a nossa maturidade, nós andamos pelados, nós não temos medo de nada, nós não temos uns dos outros. Quando o povo do Adão, não é? Que é quando o homem atinge a maturidade, começa a ter os levianos e isso tudo, eles acabam por ter o sexo, o desejo, e aí começam a ter a vergonha, que é a adolescência. E aí começa a haver uma menstruação da mulher, que dá as cólicas, e depois tem que ir para o mundo, onde estão os outros povos, vamos dizer lá. E onde tem os outros povos, onde você vai colher a terra, tudo. Então, aquilo é as fases todas que nós temos desde a criança até onde vai ter muitos filhos, vai ver. Aquilo, basicamente, é explicar, usando como se fossem personagens, como é que é a fase de crescimento de qualquer ser humano que se junta, que se casa, que tem filhos, que envelhece, e por aí adiante. Só que quando nós metemos a escrita, como é boca a boca, é como se um ponto sentido, que faz essa brincadeira. Sim. Quem fala um ponto, acrescenta um ponto. Quem fala um ponto, acrescenta um ponto. Então, para mistificar mais, precisaram colocar isso como algo muito assustador, como se fosse uma punição, não como um ato natural do desenvolvimento de qualquer ser humano. Então, o Caim e Abel, quem aqui não tem brigas com o irmão? Acha que o irmão é preferido do papá ou da mamãe? Toda a gente tem uma briga dessas. O meu amigo gosta mais do meu irmão, da minha irmã, ela tem tranquila, eu sou. A gente pode aqui fazer uma pergunta, né? Doreen, quem que é o Caim e o Abel lá de vocês dois? Não, tá. Não precisa falar. Não precisa falar, não precisa falar. Não se deixa levar para essa guerra, porque se deixar que o seu irmão estar a receber mais, isso pode transformar você numa pessoa muito perigosa, ao ponto de você se arrepender e viver uma vida amaldiçoada. Porque se você entra no ponto dos postos de se afastar, você vai entrar solitário no mundo sem família. Quem explica isso? Sim, a gente encontra várias estruturas psicológicas nessa metáfora. Por isso que o Papa Francisco foi muito feliz ao falar que é uma metáfora. Assim como Jesus contava as parábolas, elas eram ricas de conhecimentos, né, de questões psicológicas. Eu sei que você levantou a mão, não esqueci. Vou voltar aí. Então, a mesma coisa.
Isso não desqualifica as religiões e nem a Bíblia. E é isso que, às vezes, os mais ortodoxos ou fundamentalistas não aceitam. Você não vai desqualificar, você vai projetar luz sobre uma temática que foi construída daquela forma para explicar algo mais complexo, algo muito complexo, que é a criação, que nós lentamente estamos entendendo ainda com o Espiritismo. Tem muita coisa que nós não sabemos. Então, era algo muito complexo. Então, daquela forma, atendeu às necessidades. Tânia? Será? Como repercutiu esse comentário do Papa nas igrejas? Será que os padres lançaram isso para não, Tânia, da mesma forma que quando o Papa João Paulo II publicou uma encíclica, eu já procurei essa encíclica porque eu tinha e eu perdi ela. Encíclica papal é um documento, tá? Encíclica papal é um documento que tem um fundamento em um dos dogmas criados em um concílio. Qual dogma? Infabilidade papal. Significa que o Papa nunca está errado. Infabilidade papal. Tá? Isso foi criado. Então, ele que escreveu uma encíclica dizendo que céu e inferno é um problema de consciência. Então, é a mesma coisa. O que foi feito com essa informação? O que foi feito partindo-se do ponto que ele nunca está errado? Que ele é infalível. Certo? Eu tinha isso em a FEP publicou isso num jornal espírita. Essa encíclica dele, né? E muito texto dele é quase que um texto kardeciano. Falando que céu e inferno é uma questão de consciência, não é um lugar restrito no espaço, onde é que seja for. Mas como que isso foi tratado? Uma questão para agregar essa nossa tela, na realidade, na igreja católica, a gente tem vários grupos e linhas, né? O pessoal mais carismático, mas tem um pessoal muito mais questionador da teologia da libertação, que é vinculado ao Papa, né? E tem muita perseguição, né? Teve um período que eu trabalhei bastante com eles, o pessoal mais vinculado à teologia da libertação, que eles têm trabalhos bem bacanas, importantes, e eles questionam uma série de coisas. Só que eles sofrem uma pressão muito grande dentro da igreja. Então, talvez o representante, o padre ali pode reclamar, mas tem uma série de grupos que pensam dessa maneira. Quando a gente acha que a igreja católica é uma coisa só, sabe? Não é. Tem muita gente questionadora. Hoje em dia, a gente fala assim que tem muitas religiões, é que há vários segmentos. Se você pegar a própria religião evangélica, você tem vários segmentos. Dentro da religião católica também. Você tem hoje... Porque alguns grupos pensam diferentes dos outros, alguns grupos querem alguma coisa a mais, outros não querem. Bom, pessoal, então, né, a gente aqui, essa discussão poderia se arrastar por bastante tempo, né? O principal aqui é que a gente quer trazer, é se aproximar dessa lógica de Kardec, que é uma lógica que respeita todos os pensamentos, mas ele traz a sua contribuição com base em tudo que ele angariou dos espíritos. Vamos avançar então para o capítulo 4, que vai finalizar essa primeira parte, e nós vamos falar do princípio vital, vai estar aí sobre a vida e a morte, os seres orgânicos, instinto e inteligência. Vamos começar aqui, ó. Isso aqui já é um texto do Kardec, já fazendo um preâmbulo do que a gente vai estudar neste capítulo. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. É um processo. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimento próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria, tais são os minerais, o ar, a água.
Aí vem a pergunta. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos orgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. A força que agrega a matéria, tanto nos orgânicos quanto nos inorgânicos, é a mesma. E aqui a gente tem que abrir um espaço para entrar um pouco de física aí. Deixa eu ver se está aqui. Esse daqui. Lei de atração. Quando fala em lei de atração, que ideia que pode vir à nossa mente? Uma lei de atração. Nós temos 4 forças fundamentais da matéria. Não está trocando meu slide? Fechou. Sem vergonha. Deixa eu abrir de novo aqui. Ok. Nós temos 4 forças do ponto de vista da física, que são as forças fundamentais da matéria. Gravidade, eletromagnética. Essas são as mais conhecidas do nosso dia a dia. Força gravitacional, essa força, né, que tende a puxar as coisas para o centro da Terra, que aglomera as partículas, que foi a força que uniu a imensa nebulosa de gás, hidrogênio e hélio que formou o nosso Sol. Nebulosa essa que era do tamanho do sistema solar. Imagine uma nuvem do tamanho do sistema solar. E tudo isso foi se aglomerando até formar uma bola, chamada protoestrela, e a gravidade uniu isso. Então, a gravidade é uma das forças que age no universo e que agrega a matéria. Em paralelo com essa força, tem o eletromagnetismo, que é eletricidade e força magnética, atuando também nas partículas, nas moléculas, nos átomos, e as menos conhecidas, não menos importantes, chamada força nuclear forte e força nuclear fraca, só para resumir, são as forças que interagem dentro dos átomos ou com os átomos, é chamada aí de forças quânticas, nós não vemos. As duas de cima nós vemos. Aqui temos eletromagnetismo agindo. Aqui na produção desse vídeo tem eletromagnetismo agindo. E a gravidade a gente consegue perceber também pelo movimento dos corpos que têm forças descendentes, né? Eles são atraídos para o centro da Terra. As outras duas não são muito conhecidas. Se colocarmos aí no nível de poder de força, a gravidade é a mais fraquinha delas. Tem aquela tabelinha ali, ó. Intensidade, 10 na menos 42. Ou seja, seria um zero, vírgula, aí você põe 42 números depois da vírgula, aí aparece o umzinho lá no final. É bem pequenininha essa força em relação às outras. Ela vai subindo, ó. Força fraca, força eletromagnética e a força forte, que nós não vemos, não conhecemos, não ouvimos falar, não está no nosso dia a dia, mas é a principal pela existência dos nossos corpos. Por quê? Vocês devem lembrar do desenho do átomo lá da escola, né? Lembram? Prótons e nêutrons no meio, e ao redor tinha aqueles risquinhos assim com os elétrons, né? O tradicional desenho do átomo. Por que essa força é importante? Porque a força eletromagnética,
ela diz que os sinais contrários, eles se aproximam, e os sinais iguais, eles se repelem. É como se você pegasse dois ímãs com os polos iguais e tentasse aproximar. Você sente que tem uma força de repulsão. Você tem que fazer força para grudar os ímãs. Se você soltar, eles se afastam, quando os polos são iguais. Lá dentro do átomo, onde tem os prótons e os nêutrons, os prótons são forças positivas, mais. E os elétrons que ficam rodando, orbitando o átomo, são negativa. Por quê? Então, que lá dentro do átomo, onde tem prótons que são positivos, eles não se repelem. Deveria, pela lei do eletromagnetismo, eles se repelirem, porque cargas iguais se repelem. Mais com mais se repele, menos com menos se repele. Existe uma força que é maior que a gravidade e que é maior que o eletromagnetismo, que é essa chamada força forte. E ela consegue superar a força eletromagnética e a força gravitacional e mantém a estrutura dentro do átomo íntegra. E é essa integridade do átomo que nos proporciona a organização molecular e celular. Se não fosse essa força, não haveria a integridade atômica e não seria possível organizar a partir do átomo as moléculas, as células, os tecidos, os órgãos e os corpos, assim por diante. Tá? Então, isso é coisa da mãe natureza, que já organizou desse jeitinho aí. Ou seja, é tudo um cálculo pensado, isso faz parte das leis da criação que ninguém sabe explicar o porquê. A ciência não sabe, mas é assim que funciona. Sabem que essas forças existem. Agora, como que elas foram calculadas a ponto de gerar o equilíbrio, isso não se sabe. E são essas forças que estão nessa pergunta de Kardec. Deixa eu voltar na pergunta, depois eu volto aqui no princípio vital. Agora eu vou ter que fechar aqui. Então, voltando à questão. Existe uma lei de atração nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos. Nessa lei de atração está intrinsecamente essas quatro forças. E elas estão agindo tanto nos corpos inorgânicos, os minerais, quanto os corpos orgânicos. Temos a força da gravidade, temos a força eletromagnética, temos a força nuclear forte e a nuclear fraca, dentro dessa lei de atração que é para todos os corpos. Questão 61. Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para... Não ficou muito confuso? Então tá certo. Passei aqui, Deixa eu voltar assim, senão eu não vou achar nunca. Agora ele começa a separar. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos, a matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada.
Tá? Se compararmos uma pedra com uma planta, a gente vai perceber que existe alguma coisa na planta que não existe na pedra. Tem alguma coisa no corpo do animal que não existe no mineral. E é essa coisa que Kardec vai estudar agora aqui. Ó. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Vamos devagarinho, porque isso aqui dá muita confusão. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou é causa da matéria? Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. O que vocês acham aí? Vamos pensar em vida simples, tá? Vamos pensar numa planta, uma flor, uma florzinha. Tem um agente que dá àquela flor a condição de vitalidade. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Só o agente separado. Só esse elemento separado, ele não é a vida. Quando ele se une com a matéria, ele proporciona a essa matéria uma vitalidade. É como se fosse uma eletricidade. Nesse caso, uma eletricidade animal. A eletricidade, percorrendo os condutores, faz com que a lâmpada tenha luz. Parece que ela está viva. Mas só a eletricidade não vai mostrar a vida. Ela precisa estar em conexão com alguma coisa. Essa eletricidade, ela tem que ser consumida para que a vida se manifeste. Temos que consumir eletricidade para que a vida se manifeste. Esse agente, ele tem que ser consumido para que a vida se manifeste. Então, é essa união entre o agente e uma organização material que vai fazer com que haja a vitalidade. A gente vai buscar mais esclarecimento. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. Então, separa o espírito e a matéria. O princípio vital será um terceiro? É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, diferente, e sim uma propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações. E isso é consequência do que dissemos. Ou seja, Kardec está só replicando o que eles já falaram. Esse agente primitivo, ele é a modificação, aliás, o princípio vital é uma modificação de um agente primitivo, de um agente universal. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético, fluido elétrico animalizado, é o intermediário, o elo existente entre a matéria e o espírito. Então, qual a fonte desse fluido vital, desse agente que só está nos corpos orgânicos? O primitivo dele é esse fluido universal.
Toda a matéria vem desse fluido universal. Do que ele é constituído, esse fluido universal? Não sabemos. Não sabemos. A natureza íntima desse fluido universal, nós não sabemos. Só que ele é o agente primitivo que vai se derivar todas as construções materiais do universo. Os mundos, as constelações, as estrelas, os cometas, os corpos, nas suas mais variadas organizações, o mundo espiritual, as cidades espirituais como o nosso lar, tudo é construído com a manipulação desse fluido cósmico universal. Ele aceita vários tipos de organização, vários tipos de forças, das mais densas às mais etéreas. Ele é totalmente manipulado. André Luiz fala que é com ele que nós cocriamos com Deus. É com ele que os grandes instrutores, os grandes engenheiros cósmicos produzem esta vastidão de estrelas e sóis e constelações e galáxias que nós conhecemos. E com ela também que há produção no mundo espiritual. Da mesma forma, seja consciente ou inconsciente. Então, ela aceita várias manipulações. E uma dessas manipulações é esse agente chamado fluido vital, que vai estar intrínseco nos corpos orgânicos. Sem esse elemento, o princípio inteligente não teria acesso à matéria. Por isso que a comparação de eletricidade animalizada, ela nos ajuda a entender, porque ele é meio complexo isso, é meio difícil de encaixar isso, porque a gente não vê, não enxerga, não tem como apalpar. Não tem mais detalhes, a não ser o que nós temos aqui na Gênese. André Luiz também fala muito disso. Então, todos eles caminham para a mesma definição. É um elemento derivado do fluido cósmico universal e que serve para que os corpos orgânicos tenham vitalidade. Seria mais ou menos uma parte de conceito. Tá? Nós vamos ver agora uns exemplos e falar muito de exemplos para entender melhor isso daí. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e o distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento, ela o recebe, não o dá. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Ele existe, tá? Ele existe, esse elemento. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima, ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Entender isso de modo prático. Todos nós nascemos com uma quantidade desse fluido vital. Se nós não nos alimentarmos, o fluido vital não se renova. E se ele não se renova, os órgãos não têm energia para
as suas manifestações, o corpo morre. Nós nos alimentamos principalmente do que não vemos. Oxigênio. É a nossa maior fonte de alimentação. Depois vem a água e os elementos mais sólidos, que deveriam ser menos, né? Mas a gente quase que faz o inverso das coisas, né? Come demais. Mas sem o alimento físico, não há a reparação desse fluido vital. Por isso que algumas pessoas elas têm uma vida muito dinâmica, elas produzem muito, elas têm muito esse fluido vital. Alguns vão viver 60, 70, 80, 90. Divaldo fez 95 anos essa semana? Ontem, ou quinta? Quinta-feira. 95 anos. Olha o dinamismo dele. Por que ele está tão dinâmico assim? É claro, evidentemente, a gente sabe que ele tem todo um amparo espiritual e está tendo uma reposição de fluido vital. Porque com 95 anos, na atual conjuntura humana, nós já estamos com os passinhos mais devagar. Né? E os nossos passinhos não acompanham os passinhos dele. Não acompanham. Então tem muita vitalidade naquele corpo ainda, que está sendo um processo de reposição, porque nós precisamos dele aqui na Terra ainda. Ele já está numa moratória. Já tinha que... Né, a gente já há uns 10 anos vem acompanhando ele falar assim, nas entrelinhas, que é a última vez que ele vai estar ali, né? Faz uns 10 anos já que ele vem dizendo isso nas entrelinhas. Então ele está tendo uma moratória. Por mim, ele pode ficar mais 30 anos. Né? Porque precisamos muito dele aqui como essa ponte lúcida, essa ponte confiável entre, né, o mundo visível e o mundo invisível. Vamos pegar um exemplo aqui, para entender bem isso. Um caso. O caso do seu Antônio, que está no livro Missionários da Luz. Um homem já septuagenário e que estava prestes a desencarnar. Está na obra Missionários da Luz. A mãe do seu Antônio vai procurar o espírito Alexandre, que é o benfeitor da obra. E ela pede para ele que socorra o Antônio, porque ele está tendo uma trombose, um coágulo que está a ponto de romper-se e ele vai ter um derrame e vai desencarnar por conta disso. Ele está cheio de preocupações. Só que ela quer que o seu Antônio tenha mais um tempinho para resolver algumas questões familiares que depois vão incomodar muito ele. Então ela vai até o Alexandre e pede uma ajuda. O Alexandre vai, o André Luiz está junto, né? Vão na casa do seu Antônio, ele está dormindo, ele está transpirando, ele está mal. Está mal. Ele está prestes a ter o problema estourar e ele desencarnar por conta disso. O que o Alexandre mobiliza? Um grupo socorrista. O grupo socorrista vai na casa dele e Alexandre pede que traga alguém para fornecer fluido vital ao seu Antônio. Aí eles vão e buscam um encarnado, uma pessoa jovem, que está com o seu vigor físico pleno, mas que também tem uma conduta mental equilibrada. E trazem esse jovem em desdobramento e fazem uma transfusão de fluido vital deste jovem que está dormindo em casa, o corpo, em desdobramento, ele está lá na casa do seu Antônio, e faz uma transfusão de fluido vital para que seu Antônio tenha mais 5 meses. É o prazo que Alexandre falou que ele vai ter. Olha, ele vai ter mais uns 5 meses de vida. Adelaide também recebe isso no Verde da Piedade. Isso acontece muito.
Isso acontece muito, vai depender dos méritos daquela pessoa, da solicitação, dos parentes desencarnados, que olha, ele precisa de mais um tempinho para resolver umas coisas, aí eles vão lá e fazem uma transfusão fluídica desse fluido vital, para que ele tenha mais um combustívelzinho para mais um tempinho de vida. 5 meses. Sim, cada caso, né, vai ser um caso diferente, tá? Tem um das plantas aí no livro Ação e Reação, tem uma mãe que ela é socorrida com elementos da natureza. Curiosidade, o doador está ciente e consciente? Sim. E essa doação é como um sangue que depois esse fluido vital não vai... Não. Porque daí, como ele está ainda na sua vitalidade, você doa o sangue, você vai lá... a comparação é boa, porque você doa o sangue, você já ganha um lanchinho, né? Aquele lanchinho, tá? Deixa eu ver aqui se eu não me perco na minha biologia, tá? Aquele lanchinho, ele vai se transformar em glicose, as mitocôndrias da célula, por respiração celular, transforma a energia do lanchinho, que é a glicose, em energia para o corpo. Tem algum biólogo aqui? Eu gosto de olhar para a Elaine, que a Elaine já fala, faz sim ou não para mim, né? Tá? Mas que eu me recordo é isso, né? Certo? As mitocôndrias da célula são responsáveis por pegar o lanchinho, transformar em glicose e transformar aqui na respiração celular. Ela oxida, né? Tem uma oxidação da glicose e aquilo vira energia para que o corpo se mantenha. Assim como nós temos a postura de fazer a doação de medula, né? Dizem muito assim, né? Seja doador de medula, nós podemos sugerir intimamente ser doadores do fluido vital? Então, esse jovem, esse jovem que foi lá e fez a doação, ele faz parte do grupo de trabalho espiritual. Então, ele faz parte do grupo. Muitos de nós fazemos parte de grupos espirituais, socorristas, não é verdade? Né? Conforme as nossas disposições, conforme a nossa escalada evolutiva, conforme as nossas relações anteriores com esses grupos espirituais, a gente vem para cá, mas eles não perdem a gente de vista, a gente continua fazendo parte de certos grupos. Então, se a minha conduta ela mantém-se de acordo, eu continuo assessorando daquele jeito. Então, precisamos de alguém. Eu vou lá pegar, deixa eu ver quem é que está com bastante energia aí, deixa eu ver. O fulano, lembrei dele, ele é do nosso grupo, vamos lá. É com consentimento. Ele não é sequestrado lá e... Não, esse aqui está bem gordinho, tem bastante energia, né? Não. Ele faz parte do grupo. Porque o grupo sabe que pode confiar nele, principalmente com relação às emoções. Porque o fluido que você vai doar, ele também tem que ter uma qualidade fluídica. É que nem o passe. Quando a gente faz o estudo do passe, a gente coloca, olha, a pessoa que aplica passe, ela tem que fazer algumas modificações de vida. Ela tem que buscar uma conduta mais equilibrada. Se ela ingere álcool, ela tem que abdicar do álcool. Se ela fuma, ela tem que abrir mão disso também. Né, ter uma vida mais regrada. Senão, na hora que você vai doar os seus fluidos, que tipo de fluidos que você vai doar? Se você é uma pessoa que está de mal com a vida, que xinga, que briga, que discute no trânsito porque outro te fechou, aí chega na casa espírita, agora eu vou aplicar um passe. Se você soubesse, fala assim, eu não quero teu passe não, tá? Deixa quieto o passe, eu tô bem, já melhorei, já passou a dor de cabeça. Hã? Todo mundo que bebe se apoia nisso, né? Nós teremos uma palestra aqui, de alcoolismo, esse mês, na terça-feira, tá? Espiritismo e alcoolismo com o Domingos. O Domingos foi um grande trabalhador da casa. O Domingos foi o primeiro que me aplicou passe aqui na casa. Aí eu passei mal lá dentro, né? Mediunidade maluca, né? E ele que me socorreu e falou comigo, né? Isso lá em 96.
acho, mais ou menos, para 97. E o Domingos, ele trabalhava muito aqui na casa, e quando eu cheguei aqui com um grupo de jovens naquela época, né? Eu, a Rosa, a Mana, o Dinho, a Maria, e ele falou assim, que a irmã Eduarda, que ele nem sabia quem era direito, né? Eu também não. Ele falou assim, é uma benfeitora, ela me disse que chegaria na casa um grupo de jovens que assumiria as atividades da casa. 96 para 97. Então, o Domingos ficou aqui muito tempo na casa, ele saiu para se dedicar ao trabalho com o alcoolismo, porque ele se acha em débito com isso, porque ele foi alcoólatra. E ele faz uma atividade de alcoolismo muito interessante, que tem ajudado muitas pessoas. Então, ele se ofereceu para fazer esse trabalho, tá? Então, vai ser numa terça-feira, só não sei qual terça. Não lembro agora. Agora, nesse mês. Obrigado, Tânia. Dia 10, então, um trabalho de espiritismo e alcoolismo, tá? Vai contribuir bastante. Provavelmente ele toca nesse ponto aí, viu, Hugo? Em que as pessoas se apoiam, né? Certo? Sobre o uso do álcool. Ocorre que eu tenho certeza que se alguém falar assim, olha, um cálice de vinho por dia vai te fazer bem, tá? Tem várias considerações, eu vou falar só de uma. A humanidade não se contenta com cálice de vinho. Já começa por aí. Certo? Não se contenta com cálice de vinho. Tá? E se você acha que o cálice de vinho é importante, então você pode tomar um copo de suco de uva, que é a mesma coisa. Vai fazer o mesmo efeito. Há em nós, humanidade, marcas profundas do uso do álcool. Há em nós, marcas profundas do uso do álcool. Tá? Seria aqui um tema para a gente estudar. André Luiz traz uns argumentos bem interessantes sobre a questão do álcool. Bom, então pegando aí, ó, a história do Antônio, né? Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. E quando a gente vai chegando numa certa idade, se o fluido vital está se extinguindo, não tem remédio que vá dar jeito. Não tem remédio que vai te manter por 100 anos vivo. Ajudam, mas tem um momento que os remédios não farão mais efeito, que os aparelhos dos hospitais não farão mais efeito. E o médico vai falar assim, olha, ele está em falência de órgãos. Porque a vitalidade se foi. O fluido vital se extinguiu. E a matéria orgânica, ela não vive sem fluido vital. Se nós arrancarmos aqui uma folhinha de qualquer lugar aí, e ela está bonita e colocar ela aqui, amanhã ela vai estar seca. Vai estar seca. Porque a conexão com o fluido vital se extinguiu. Ela não se reabasteceu de fluido vital. Então, as partes orgânicas deixam de existir, deixam de funcionar. Então, chega um ponto em que nós não temos mais energia. Ao passo que tem alguns que já são dinossauros, né, mas estão lá, né? Trabalhando, agindo, né? Dando laço em muitas pessoas de 30 anos. Que se arrastam por aí. E tem outros com 70, 80 que estão num dinamismo incrível. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Vai variar de programação reencarnatória para programação reencarnatória e de modo de vida. Modo de vida. Tem impacto direto. A pessoa que é otimista, que ama a vida, que quer produzir, que ela quer sempre coisas novas, ela vai estar sempre se revitalizando. Agora, a pessoa que ela acaba se autoderrotando, se autodestruindo, tem baixa autoestima, ela vai reduzindo a capacidade vital dela. E ela vai tendo vários problemas depois, que vão surgindo em função do seu modo de vida, da sua forma de pensar as coisas. Pessoal, alguma coisa aqui? A gente está falando bastante aí. Então, esgotou os órgãos, o corpo orgânico morre.
Assusta isso para vocês? Falar morrer? Não mais. Mas antes sim. É incrível, né? As pessoas, muitas não gostam dessa temática. Quando se fala assim, não, acabou a vitalidade, a pessoa morre, a gente desencarna. Isso para nós tem que ser comum. Tem que ser comum. Eu vejo que nos outros grupos, se surge alguma coisa, as pessoas, ai, credo, né? Isola, né? Ai, meu Deus. Isso é comum para nós. Para os espíritas, tem que ser algo comum. Não pode ser algo assustador, terrível. Morrer é bom, quando chega a hora. Morrer é muito bom quando chega a hora. Ou seja, cumpriu a sua função aqui. É claro que há umas dificuldades para nós que são difíceis. Quando alguém que, pela lógica da vida, vai antes. Aí nós nos esperamos. Um filho, por exemplo, né? Isso para um pai e uma mãe é algo muito difícil de você lidar com isso. Mas muitas vezes para aquele filho ou para aquela filha é um complemento de uma existência que ele interrompeu pelos seus atos. Então ele vem com um complemento daquele restinho que faltou. Mas nós lidarmos com isso não é muito fácil. Podem perceber, quando é um pai, uma mãe que desencarna lá com seus 80, 90 anos, a família tem uma conduta. Sofre, se abala, mas existe uma certa aceitação, uma certa conformidade, ou seja, ele viveu o que tinha que viver, agora vai descansar, né? Conforme a crença, né? Esse descansar é muito relativo. Mas quando é uma pessoa jovem, a gente fica angustiado. Quem não tem essa base mais de informação, fica desesperado. Porque morreu uma mãe, ou morreu um pai novo, ou um tio, ou um irmão, ou uma irmã. Eu tive uma desencarnação na família há 2 anos. A minha irmã, 44 anos, teve um infarto fulminante. Então, muitos da minha família ainda tem essa coisa pesada, esse sofrimento aí, de não entenderem o processo dela. Não, imagina. Vai lá. Você já passou a matéria, eu vou... Volta lá. Na minha dúvida aqui, eu estou com isso rodando na cabeça. Nossa, sem perceber, eu sei que ela colocou alguma coisa do tipo. Tá doando, você está percebendo? Pode, isso acontece aqui. Tem hora que você está se esvaziando. Pode, a gente faz isso. Faz isso sem perceber. Às vezes, no campo de trabalho. No campo de trabalho, você faz essa doação, certo? Mas eu não autorizei levar os meus fluidos. Né? Ainda mais para aquela pessoa lá. Se fosse para outra, mas logo para ela. Bom, é um ato de caridade que a gente faz. Isso vem em nosso benefício. Isso acontece muito aqui nas palestras públicas. Tá? O atendimento é feito aqui já na palestra pública. Aliás, lembrei de uma coisa. Pessoal, as palestras públicas estão acontecendo, tá? Terças e sextas. Eu tenho olhado aqui, dificilmente eu tenho só conseguido vir na sexta. Na terça eu tenho aula à noite. Então, dificilmente eu falto na sexta. Eu tenho visto muitos visitantes, poucos trabalhadores. Então, terça-feira e sexta, nós já voltamos com os passes. E se vai ter passe, vai precisar de passista, certo? Então, aqueles que já fizeram o treinamento do passe, que já aplicavam passe, que se acham aptos para o passe, venham, se organizem pelo menos uma reunião pública na semana, porque as pessoas vão começar a vir e vai precisar trabalhadores. Já que estamos falando do avião de caridade. Exatamente. Tá bom? Não, a gente às vezes olha aqui, tem dias que eu olho assim, eu vejo muitas carinhas estranhas, mas trabalhadores poucos. E precisamos para atender as pessoas que vêm aqui. A gente abrindo agora, começa a vir mais pessoas, e vem mais pessoas, e um chama o outro, e a casa começa a ter um fluxo maior de novo. Então a gente faz essas doações, sim. Invertendo a pergunta dela, se como tem aquele que doa, também tem um que faz a
Tem. Tem. Infelizmente tem, tanto no mundo dos encarnados quanto do mundo dos desencarnados, tá? E isso é algo bem complicado, os espíritos chamam de vampiros. Por falta de outro nome, ou para que a gente entendesse rápido, vampiros, tá? Porque eles sugam. Isso acontece no mundo tradicional da vida, tá? Mas em lugares isso é mais intenso. Por exemplo, bares, festividades regadas ao álcool, tem muito disso. Dessa simbiose espiritual. Alguns espíritos também fazem isso nos cemitérios. Hã? Você entra e você sai acabado, esgotado. A questão de bloquear energias é algo muito complicado, porque nós estamos trocando energias o tempo inteiro. Aqui, nesse momento, nós estamos trocando energias. Tá? Nós irradiamos. Nós não ficamos confinados no corpo. Nós irradiamos. A nossa aura, que é uma emanação energética, ela ultrapassa, ela nos envolve. Então, ao eu me aproximar de alguém, a minha aura já está se aproximando da do Maurício. Já está. Pode até se aproximar com ele lá na China e eu aqui. Se tivermos uma conexão mental, a gente vai trocar energias. Como é que a gente melhora isso? Melhorando nosso padrão mental. Aí está a questão. Melhorando o nosso padrão mental e emocional. Quanto mais elevado o nosso padrão mental, o nosso padrão emocional, quanto mais equilibrado nós formos, ou seja, nós vamos pegar, isso é física pura, gente, é física pura. É você pegar a tua energia e colocar num padrão vibratório acima dos padrões mais baixos. Os espíritos superiores, eles vibram numa frequência de ultravioleta para cima. Os espíritos superiores. Nós vibramos em faixas menores. Então, quando os espíritos superiores querem nos ajudar, eles têm até que reduzir o padrão vibratório deles para poder nos ajudar. A dificuldade da encarnação de Jesus foi essa. Ele teve que reduzir muito o seu padrão vibratório para ter conexão com as nossas células. Isso levou 13 séculos. A preparação da reencarnação do Cristo começou lá na época de Moisés. Começou lá, tá? A nossa começa uma semana antes. Estamos prontos para reencarnar já. A dele começou 13 séculos para reduzir a dimensão espiritual dele, a vibração energética dele, para que ele conseguisse ter acesso a essa dimensão orgânica que é grosseira demais. Para ter acesso a essa dimensão grosseira, eu tenho que diminuir o meu padrão vibratório do perispírito, senão eu não consigo ter acesso. Então ele teve 13 séculos de preparação para ir reduzindo, para poder ter acesso à nossa matéria orgânica. Hugo, você estava falando? Uma das formas como vemos esses vampirismos, nós, quando alguém está falando connosco, nós ficamos cada vez mais cansados, mais ligados, irritados a nossa empresa. Só tem outras pessoas que estão tão perto de nós, ou conversando connosco, nos deixam voltar a ter humanos. Vemos a diferença quando alguém nos está tranquilizando, quando alguém é energético, é fluidos altos, também. Exatamente. Se nós sentirmos por alguma razão que em algum local nós entramos e saímos abatidos, a gente recorre àquilo que é gratuito e não custa nada, que é fazer uma prece. Tá? Orar, meditar, imaginar, se você quer uma âncora, pensa dentro do interior do centro espírita. É uma forma de você ter uma âncora com os benfeitores, certo? Alguma coisa nesse sentido. Faça a sua oração, que você vai se reabastecer de novo, vai se revitalizar de novo. Eu acho que a hora que você faz o exercício daquele, corta na hora.
Mas é o que eu falei, Cissa, isso é física pura. É física pura. Cada vez que você ama de verdade, você eleva a tua frequência vibratória. Cada vez que você odeia ou tem um pensamento daqueles que nós estamos acostumados a ter, né, de tristeza, de ódio, ressentimento, você baixa o teu padrão vibratório. É simples assim. Isso tem impacto na nossa saúde, impacto direto na saúde. Quando pessoas que se odeiam se olham, se você pudesse pegar uma câmera e filmar o que acontece no mundo espiritual, você ia enxergar dardos, projéteis mesmo, como projéteis de arma de fogo, indo em direção um ao outro e atingindo o outro. Você olha alguém que você não gosta, e aquela pessoa olha de volta, e aí você está atingindo ela com dardos. Dardos. Mas eu tinha uma adesão grande para algumas questões, e aí eu comecei a ser direitos humanos, né? Eu comecei a ser muito ameaçada por um político. E aí eu estava na gestão da universidade, e esse político foi na rádio, eu me ameaçava, eu ia ameaçar em rádio toda. E eu tive ódio e tal, mas de repente, várias pessoas que não se nada começaram a mandar mensagem para mim. Eu pensei que eu não sei quem, eu não sei o que lá. É como se tivesse disparado pequenas. Mas foi muito interessante. Deu para ver que não era no intrafísico, sabe? Era uma questão não extrafísica. Uma conflito aqui muito forte, sabe? Vários outros lugares, pequenas guerras. E a hora que eu decidi encerrar, encerrou. Você ilustrou o que André Luiz fala de circuito mental fechado. Quando eu emito um pensamento, esse meu pensamento, ele viaja, entrando em conexão com todos que pensam da mesma forma, como um circuito elétrico. E ele retorna para mim, trazendo todo o conjunto das mesmas ideias. E isso forma um circuito elétrico fechado. Então, se eu quero ódio, revolução, destruição, eu vou me conectar com pessoas que pensam desse jeito aí. E isso volta e cria um circuito fechado, em que me retém nisso. A hora que eu percebo que isso não é bom e eu quebro o elo, eu saio dessa emanação do pensamento. Por isso que nós temos, às vezes, algumas situações climáticas, como tempestades, chuvas, ventos fortes, porque a atmosfera está carregada demais desses pensamentos. Está carregada demais. Pode perceber quando dá uma chuva, tenta sentir assim, usar um pouco a sensibilidade de perceber a atmosfera. Você vai falar assim, nossa, como ficou leve. Você vai sentir a leveza. Porque a atmosfera está impregnada desses pensamentos, dessas formas pensamentos, e vem aquela tormenta e ela limpa a atmosfera. Eu não sou nada. Bom, o Rômulo está aí? Certo. Consegue falar com eles? Vocês querem perguntar alguma coisa? Rômulo e Priscila, tudo bom, Priscila? Querem perguntar alguma coisa? Não, pelo menos eu, Adriano, só agradecer a todo mundo, a aula, os ensinamentos, e acompanhando aí. Às vezes você se sente distante, mas pelo menos em pensamento e vibração a gente está junto. Muito obrigado de novo. Tá bom, querido, eu que agradeço. Pessoal, a gente vai ter agora, vocês já estavam sabendo, hoje não teremos o estudo da mediunidade,
vamos ter o seminário sobre o atendimento fraterno. É um atendimento aberto para todos aqueles que querem participar. Nós estamos buscando uma qualificação especificamente para quem já faz o atendimento, já qualificando pessoas que desejam depois lá na frente participar dessa atividade, mas sintam-se todos convidados para o seminário. A duração é de 3 horas, tá? Ok? Obrigado, então. Semana que vem a gente se encontra aqui de novo. Tchau, Rômulo. Tchau, Priscila.